A gente precisava rever, né, os nossos manuais diagnósticos de saúde mental, porque eles, ainda estão tentando tratar, a causa, né. A raiz do problema, ela é tão antiga que a gente sequer consegue observá-la de forma adequada. Essa raiz do problema, ela vem, do quanto o ser humano, apesar da inteligência, né, que nos diferencia das outras espécies animais, eh, o quanto o ser humano ainda tenta copiar, né, nessa lógica de seleção natural, a a coisa mesmo de predador, né, ainda continua tentando ser o predador de outros, né, da própria espécie. E isso, vem porque também vem exacerbado também pela lógica, né, por essa lógica, capitalista que coloca valor, no que se tem e não no que se é. Então a gente hierarquiza os povos, e isso desde os primórdios. A gente não tem, propriamente, muito estruturado, estudos arqueológicos que possam identificar quais foram as formas em que as sociedades foram se montando, mas a lógica é essa. E isso não é natural para nós. O natural para nós é humildade, é a nossa capacidade de olhar para o outro como nós mesmos, é a nossa capacidade de compreender o outro de maneira tão ampla que se torne capaz de amarmos uns aos outros, independente de quaisquer que sejam as condições subjetivas. Elas, gênero, sexualidade, cor, raça, qualquer que seja a condição do outro, ela é subjetiva e faz parte desse construto que é o outro. E não cabe a ninguém julgar. E acho que isso é muito importante, porque a gente vive uma doença mental generalizada que não tem sequer diagnóstico para isso, que é essa hierarquização das pessoas. Até bem pouco tempo atrás, até no direito judiciário, a gente ainda tinha a mulher como uma coisa, uma propriedade do homem. Então, olha como a humanidade ainda precisa muito evoluir. A humanidade precisa parar de hierarquizar pessoas, seres humanos, independente de qual seja o motivo para essa hierarquização. Raça, orientação sexual, identidade de gênero. Eu, enquanto mulher trans, eu vivi na pele muita discriminação e muita violência baseada nesse sentimento que as pessoas tinham de inferiorizar os outros para se sentir melhor. E esse se sentir melhor, ele está contido numa pessoa que está doente, numa pessoa que não entendeu ainda o quanto é importante olhar para dentro de si, se aceitar e se amar, e sentir que esse amor próprio me possibilita amar os outros como a mim mesma. Então as pessoas não se amam, e essa falta de amor por si mesmo faz com que elas tentem, de alguma forma, transformar alguém em vítima, né? E levar os olhares de uma sociedade julgadora e hipócrita também para outro e não para mim. E quando, na verdade, essas pessoas só queriam um pouco de atenção, elas só queriam um pouco serem compreendidas. E muitas delas, você vê que elas foram repreendidas de forma muito severa em algum momento da vida, e elas só reproduzem essa repressão. Então, enquanto a gente não quebrar esse ciclo, né, esse ciclo irracional de tentativa de controle dos corpos, a partir dessa lógica da hierarquização desses mesmos corpos, a gente ainda vai continuar vivendo essa desigualdade que gera preconceito, discriminação e faz com que as pessoas se odeiem ao invés de se amar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a raiz do problema da depressão, a raiz do problema de saúde mental que a gente vivencia hoje, ela também passa
por esse não amadurecimento psíquico da nossa sociedade como um todo. E eu queria também trazer uma outra coisa que o Emicida trouxe, né? E eu tenho uma admiração muito grande por esse artista completo que é o Emicida, que ele diz, né, que se o arco-íris, né, se a luz branca consegue ser transmutada em várias cores, ela pode ser dividida em várias cores pelo prisma, a gente também precisa fazer isso. A gente também precisa usar essa luz branca de amor, essa nossa capacidade de amor, para que ele alcance todas as pessoas. E que a gente saiba que o racismo faz parte dessa tentativa de estruturação e de hierarquização dos corpos, e que a gente também não precise ser negro para ser antirracista, que a gente seja antirracista simplesmente porque eu não admito que outro ser humano como eu, igual a mim, igual em todos os sentidos, possa ser discriminado em função da cor. Eu não admito que uma mulher cis ou trans seja subjugada pelo machismo estrutural e que seja invalidada em razão do seu gênero. Eu não admito que ninguém, hétero ou gay ou homossexual, possa diminuir a minha existência em função da minha identidade de gênero. E é assim que a gente deveria agir. E se a gente puder trazer 10% do que eu disse para a nossa própria vida, a gente muda o mundo com certeza. Porque quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim.